E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um Frequência Alta, esse é o podcast em que a gente recebe aqui pessoas de alta frequência, né? Pessoas que fazem e acontecem, pessoas que não estão levando a vida na brincadeira. E hoje eu tô recebendo aqui meu grande amigo Neylon Araújo. Esse é um cara que, além de ser um cara de frequência alta, é um cara que tem nele também a frequência do alto, que é mais importante ainda, né? Exatamente. Cara que fala muito sobre o reino. E a gente se conecta aí toda semana, né? Nos movimentos de QGRs e tal. E ele é empresário, é investidor, né? Dono da EHS Consultoria, ele vai falar também sobre o negócio dele. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que pode ajudar você, né? Que quer começar. Qual que é o tema de hoje, Neylon? Vamos falar sobre comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Sobre isso. Isso aí. Então, Neylon, comece com o que você tem. Eu quero ouvir de você. Como foi que você iniciou? Da onde você veio e para onde você vai? Tamo junto. Muito bom. Tiagão, uma honra. Obrigado aí pelo convite. Toca aí, irmão. Uma alegria andar com você aí. A gente Tamo tem andado junto aí há algum tempo já. E tem dado certo porque a gente é alinhado nos meus valores, nos meus princípios. E uma das coisas que, antes de eu me apresentar, eu já posso dizer para a sua audiência é: você esteja caminhando com pessoas que tem um alinhamento com seus valores, com seus princípios, porque isso acelera a sua jornada. E isso tem um alinhamento muito forte, porque a gente falou aqui, o começar com o que você tem comece com essas pessoas que estão próximas de você, mas que tem um alinhamento com o que você carrega, com o que você acredita. É isso que vai fazer com que você alcance com velocidade aquilo que você deseja. Meu nome é Neylon, como o Thiago falou, eu sou sócio fundador da empresa EHS Consultoria, uma empresa de treinamentos. A gente atua na área de segurança do trabalho. 85% do nosso faturamento vem de treinamentos, então para grandes empresas multinacionais. Se tiver curiosidade, você consegue ver um pouco da nossa empresa no site. E sou investidor desde 2008, invisto o meu dinheiro, não faço disso um trabalho. Mas é algo que eu aprendi aí ao longo dos anos, tenho ensinado outras pessoas a respeito disso, porque eu acredito que é um dos caminhos para que a gente tenha, por exemplo, mais de uma fonte de renda e que lá no futuro a gente possa desfrutar do trabalho que a gente tem feito hoje. Então esse é um pouco do que eu tenho feito hoje. O Thiago falou da frequência do reino, né? E isso é algo que eu carrego comigo, que a gente está alinhado com aquele que nos criou e não tem como abrir mão disso, para que você consiga ter uma vida próspera, para que você seja de fato exponencial. Então, uma das coisas que você já tem, que você já pode começar a usar dela a partir de agora, é uma paternidade com aquele que criou você. Você pode ainda não ter percebido, assumido isso, mas você é filho e você é amado daquele que te criou. Então, isso é algo que você já tem e todos nós temos, é só acessar. Então, é sobre isso. E fala uma coisa pra mim, Neylon, às vezes as pessoas de fora, né, te conhece nesse momento da vida que você tá. Quem entra no seu Instagram lá, de repente vê você curtindo a vida, desfrutando, fala, nossa, esse cara só viaja e tal, mas não sabe da onde você veio, pelo que você passou, a sua jornada. Exato. E uma curiosidade que fica você sempre foi empreendedor, você sempre trabalhou com o seu próprio negócio, as decisões que você tomou para sair da CLT e entrar aí nesse mundo do empreendedorismo. Conta um pouco pra gente. Cara, não, eu empreendo assim de forma intencional desde 2008, 2008 investimento, há 8 anos, então acho que deve ser 2014 por aí. Tem 8 anos que eu tenho empresa. E eu estou na área de segurança do trabalho há 18, então eu até brinco esse ano que eu fiquei maior de idade na área de segurança do trabalho. E eu fui CLT por 10 anos nessa área, já tinha sido CLT anteriormente. Então assim, embora eu tô com essa carinha aqui de 27, mas eu já rodei um pouco e passei por muitas empresas, fiz bastante coisa. Tentei outras empresas que não deram certo, ou deram certo, né?
Na verdade, eu aprendi com isso para que essa que eu tenho hoje tenha prosperado. Então, eu venho do CLT, venho de uma família muito simples e eu fui realmente construindo as coisas com aquilo que eu tinha. Então, eu comecei como estagiário na área de segurança do trabalho, peguei os códigos ali da área, mudei de empresa, fui crescendo, fui me desenvolvendo. Chegou um dia que eu falei, não, eu preciso ter a minha própria empresa para que eu possa realmente fazer do meu jeito, que eu possa colocar a minha cara, que eu possa realmente ter uma empresa que tenha um alinhamento com meus valores. Quando você é funcionário de uma outra empresa, o que não tem nada de errado nisso, pelo contrário. É muito claro e as pessoas precisam entender que você pode empreender dentro da empresa de uma outra pessoa. Só que quando você está dentro de uma outra empresa, se você realmente não entender que aquilo tem um alinhamento com seus valores, que você se sente bem ali, que você vê um propósito em fazer aquilo, o que você está fazendo, na verdade, é realizando o sonho de outra pessoa. E foi o meu sentimento por alguns anos. Então eu falei, não, eu vou realizar o meu sonho. E aí eu vou empreender naquilo que eu acredito, que é atuar através da empresa, através da segurança do trabalho, alcançando pessoas e falando sobre vida. Eu falo que segurança do trabalho é sobre vida. É isso que a gente faz de uma forma diferente, uma forma mais humanizada. Falo do reino, nos lugares que eu tenho acesso, não abro mão disso. A gente vive uma fase onde fala-se muito sobre liberdade. E eu tenho usado a minha liberdade para sempre deixar claro a minha paternidade. Então, não é sobre uma religião, mas é sobre princípios, é sobre saber que, de fato, tudo que eu alcancei é porque eu já sou abençoado por Ele. Então, respondendo a sua pergunta, não comecei no empreendedorismo, mas vim construindo isso de forma gradual, no início sem perceber, era um pouco da minha natureza, e depois, quando eu descobri a palavra intencional, que a gente pode falar um pouco sobre isso, de forma intencional, e hoje eu vivo uma vida intencional. Então, eu assim, para a sua audiência, né, pessoal que tem intenção de empreender, você que pensa em ter seu próprio negócio, comece com o que você tem e seja altamente intencional. Não viva uma vida ocasional. Não ande pelo, se der certo, se Deus quiser. Eu tenho que te falar algo, Deus já quer. Ele já fez por você, Ele torce por você, Ele tem sonhos para você. Agora, a parte que você deve fazer, Ele não faz por você. Né? E essa questão da intencionalidade, ela é bem interessante. Eu também não era um cara intencional. Eu vim mudando essa questão na minha mentalidade há mais ou menos já há uns 3 anos, né? Um pouco antes da pandemia. E se a gente não é intencional, se a gente não, de fato, conscientemente governa a nossa vida com intenção, a gente é governado por outros, né? A gente está na intenção dos outros, na verdade. Exato. Né? Então, isso é uma coisa que eu vim trabalhando também em mim, né? A intencionalidade, para que eu realize de fato as coisas que sempre estiveram no sonho. Porque assim, acho que o grande problema da grande maioria das pessoas é ficar sonhando, mas ela não tem a intenção de fato, não faz as coisas com intenção para realizar aquele sonho, né? Exatamente. E a intencionalidade é uma coisa que você, né, tem que colocar aí na sua mentalidade, governar e fazer as coisas com intenção, com intencionalidade. Tem que ativar isso, né? Assim, é tudo muito sobre ativar, né? E o ativar é sobre mentalidade. Então, assim, a gente tem que lembrar que a nossa cabeça funciona como computador, você instala dentro dela o software que você quiser. Mas só instala o que você quiser quem usa a intencionalidade. Senão você fica trabalhando com o software que já veio ou com o software que é instalado pelo Estado, pelas pessoas que estão ao seu redor, né, pelo seu trabalho, e você não escolhe realmente o que você quer pôr aqui dentro. Então, um exemplo claro, né, para que as pessoas possam entender é a agenda. Né? Quem não é intencional em ter uma agenda, ela acaba vivendo a agenda de outras pessoas. O cara, e aí, bora, vamos, o cara está sempre disponível. Eu tenho que te falar algo, se você está sempre disponível, velho, tem um problema. Porque significa que você não é intencional, você não tem uma programação, um planejamento para a sua vida. Estamos gravando aqui em dezembro de 2022, vamos começar 2023, onde as pessoas acham que só o fato de virar o ano, algo mirabolante vai acontecer. É um mantra, virou o ano, as coisas vão começar a dar certo. Cara, assim, eu não quero ser o cara pessimista, eu tenho que te falar algo, não vai dar. Eu lamento te dizer isso,
Mas o fato de trocar o 2022 para 2023 não vai mudar absolutamente nada na sua vida se você não se posicionar. Se você não decidir algo para esse próximo ano, não mirar aquilo, não ter um desejo ardente por isso e não escolher viver isso. E aí alinha com o que a gente falou aqui. Como que eu faço isso? Você começa com o que você tem. Porque o que as pessoas são muito boas hoje de fazer? Por que as pessoas não empreendem? Por que as pessoas... entendam quando a gente fala em empreender aqui. Não é que você tem que abrir um CNPJ. Entenda o empreender aqui como prosperar. Por que as pessoas não prosperam? Porque elas não são intencionais e porque elas não seguem um planejamento, não fazem um planejamento. Elas vão vivendo de novo pelo acaso. E aí você não vai conseguir crescer nisso, em nada. Então, comece o seu ano sendo realmente intencional, sabendo o que você quer para esse ano, tem uma agenda, tem um programa, né? Muda o drive e você não precisa virar o ano para isso. Você pode começar isso hoje. E aí, automaticamente, você vai começar a fluir nessa vida. As coisas vão começar a caminhar para onde você deseja. E precisa desejar algo, né? A gente, infelizmente, encontra pessoas que você fala, e aí, o que você quer? A pergunta mais básica que as pessoas falam até em entrevista, onde você deseja estar daqui 5 anos? E às vezes as pessoas não sabem responder. Aí é a Alice no País das Maravilhas, né? Você não sabe para onde vai, o que caminho serve, né? É sobre isso. Então, tipo, você está à disposição de todo mundo. Então, cara, assim, se você escolher estar à disposição de alguém, esteja à disposição dele. Aí eu creio que faça muito sentido, porque o Senhor sempre usou aqueles que estavam disponíveis e não aqueles que estavam prontos. Então, assim, da onde você tira isso? Começa com o que você tem de princípios milenares e bíblicos, que é o que eu acredito, né? E não, de novo, não é sobre uma religião, mas é sobre um livro que já se provou que o que está escrito ali é a sabedoria. Está até aqui, temos ele aqui. Meu livro de cabeceira. Então, assim, é isso, cara. Tipo, não tem como você fugir disso, cara. Não tem como. Eu checo tudo que eu aprendi, eu checo na Bíblia. E aí o cara fala, mas por quê? Porque é um livro que se provou. Porque são ensinamentos que se provou no tempo. Eu não posso ir contra um livro que se provou no tempo. Seria muita ignorância da minha parte. E eu acessei a sabedoria. Se provou no tempo e tem se provado, tem se cumprido. É um livro que fala do passado, do presente e do futuro. Pronto. Não tem como. Só não vê isso quem não dedica tempo para conhecer dela. Eu poderia falar assim, só não vê isso quem não quer. Então, mas o fato é que se você não dedicar um tempo para conhecer de Bíblia, você não vai avançar. Então, assim, não estou aqui querendo pregar para alguém, não sou pastor, não é isso, né, a minha ideia aqui, mas eu tenho que ser honesto com aquilo que... Por que a minha vida deu certo? Porque eu olhei para esses princípios. E quando eu fiz escolhas baseadas nesses princípios, olhando para isso. Falando, por aqui não, velho. Isso aqui não é a orientação. E o começar com o que você tem é bíblico. Então ele chamou o Gago para falar com o imperador. Não é isso a história? Basta ter a voz, né? Não precisa falar bem, basta ter a voz. Você tem que estar disponível. Tem que estar disponível, disposto. E assim, nessa disponibilidade, então entenda isso, né? Porque você fala, mas você acabou de falar para não ficar disponível. Fala assim, você tem que estar disponível para aquele que te criou. Exatamente. Mas você não tem que estar disponível para outras pessoas aqui na Terra, no sentido de não ter a sua vida pautada nas suas decisões e escolhas. E tem a sua vida pautada nas suas decisões e escolhas, alinhado com aquele que te criou. Isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho refletido durante a minha vida, né? Porque o ser humano, quando ele não tem essa visão do reino, o intuito dele é fazer pessoas se prostrarem a ele. Ele quer ser maior do que todo mundo para que pessoas sejam escravizadas por ele e ele controle as pessoas de alguma maneira. Mas a palavra, ela é muito clara. O Senhor, ele nos criou para se prostrar somente diante dele. A gente não tem que se prostrar diante de homens. A gente não tem que se prostrar nem diante dos nossos problemas. O desejo de Deus é que nós nos prostremos somente diante dele, porque tudo aquilo que você se coloca de joelho te domina e se torna o seu Senhor. Então a gente tem que se prostrar somente diante dele. Não é diante de pessoas, diante de homens, diante de problema, diante de nada, nem diante dos nossos vícios, diante de nada. Tudo isso tem que estar debaixo dos nossos pés. Quando a gente faz isso, a gente reconhece quem é Deus, a gente reconhece a nossa identidade nele, a gente começa
a assumir o governo, porque o Senhor ele nos colocou para governar aqui nessa terra. E se você não governa, né, o único que tem que te governar de fato é o Espírito de Deus. E se a gente não assume isso, a gente não ativa essa identidade em Cristo, né, então a gente começa a ser governado pelas coisas, pelas pessoas. Volta lá no intencional, né? Intencional. Então, assim, eu estou intencional, estou intencional e serei intencional nas coisas do alto. E ter esse alinhamento, não abrir mão disso. E vai funcionar. Funcionou comigo, funcionou com você e funcionou com tanta gente que a gente conhece, que fala hoje sobre isso. Então, e tem uma coisa que as pessoas precisam entender, né? Esses princípios que a gente tem falado aqui, eles funcionam na vida de qualquer pessoa. Ela não funciona na vida do cristão. Ela funciona na vida de qualquer um, porque são princípios que o Criador estabeleceu. Então, ele não volta atrás naquilo que ele estabeleceu. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Então, se você tem um sonho, e eu espero que você tenha um sonho, você precisa ser intencional nele e fazer por onde? Caminhar em direção disso todos os dias. As pessoas falam assim, eu quero realmente chegar ao sul, mas quando você faz uma análise da vida delas, com elas, simplesmente fazendo perguntas, você descobre rapidamente que essas pessoas têm andado para o norte. E aí, você não vai chegar onde você deseja. Então, por que você não vai? Porque você não tem um planejamento. E às vezes a maioria das pessoas nem percebe isso, que elas estão andando para um local diferente do local que elas gostariam, né? E assim, para encerrar aqui, né, para não engatar uma coisa na outra, mas só para não perder algo que é importante comentar, que é assim, você precisa no momento presente fazer as coisas que você não tem vontade, não tem desejo, as coisas que você tem que falar, mas isso aqui não quero, para que lá na frente você possa viver e desfrutar dias melhores. Então assim, para ficar claro, vou dar um exemplo bem simples. Para você ter uma formação, para você ser um advogado, um engenheiro, um médico, você precisa passar pela fase do estudo, que é a parte difícil do negócio, né? Que você não quer, mas você vai ter que passar. Aí você se empenha muito naquilo para que depois você possa desfrutar daquele sonho. Então você se esforça muito para passar no vestibular para depois entrar na faculdade. Ali tem uma comemoração, mas agora tem mais 5 anos, às vezes 7 anos, às vezes mais do que isso, para você comemorar de novo. Então tem um código que as pessoas precisam perceber. Se sua vida estiver muito fácil, se as coisas estiverem assim muito prazerosas no momento presente, eu acho que é o momento de você checar, porque talvez você não está indo para onde você realmente gostaria. E aí quando você cair, trouxer isso para um estado de consciência, ou quando você perceber isso, é tarde demais. Aí você vai ter que começar de novo, e aí já passou muito tempo. E o que eu percebo, que as pessoas não estão dispostas a, no português, claro, a roer o osso. Elas querem só o filé, elas querem só o palco, mas elas não querem viver o bastidor. Ela não quer passar, tipo, como é que você fez para empreender, ter uma empresa que funciona, que é reconhecida, que está dentro das grandes empresas? Cara, faz 18 anos que eu estou nisso. Eu não acordei e falei, vou fazer e deu tudo certo. Eu fui construindo de forma intencional, por um período, sendo muito honesto, sem perceber, mas eu estava intencional. Eu já fazia pensando nisso. Eu fui criando parcerias. Eu fui sendo honesto com as pessoas. Eu tenho um network hoje muito grande na área de segurança do trabalho. Por quê? Porque eu construí relacionamento. Eu não destruí relacionamentos na jornada. Então, tudo isso, cada passo desse, é o que a gente precisa fazer para que lá na frente você possa colher os frutos. Então, você me perguntou, o cara olha na sua rede social hoje, você, anda de moto, viaja, não sei o que e tal. Mas esse cara faz o que da vida? Eu desfruto. Inclusive no processo, mas eu estou colhendo frutos daquilo que eu plantei lá atrás. E aí de novo a gente volta para os princípios, semeadura e colheita. Exatamente. Em algum momento você vai colher, não tem como, vai colher, você tem que ter só um pouco de paciência. E uma coisa que pessoas de frequência alta entendem, que isso é princípio também, que você precisa plantar todo dia. Se você planta todo dia, não tem como. Você não vai passar fome, você não vai entrar numa situação de miséria, nunca, nunca. Por quê? Você está plantando. Tem que plantar todo dia, né? Todo dia. O tema comece com o que você tem, certo? Exato. Cara, eu
é uma coisa que eu tenho lutado muito comigo. Eu já venci praticamente 80%, mas isso ainda me pega. Que é o perfeccionismo. Por exemplo, esse podcast aqui já era para ter começado já há uns 10 meses. E o perfeccionismo não tem um quadro na parede. Não tem uma iluminação legal. Não, precisa pôr um tapete. Não sei o que. E isso veio protelando. Até que eu falei, não, já chega, eu vou quebrar esse negócio aí e vamos começar com o que tem. É agora. Então, vamos falar sobre perfeccionismo. O que você tem a nos ensinar aí sobre o que você entendeu, né, com relação ao perfeccionismo? É bom? É ruim? Perfeccionismo é uma coisa de Deus? É uma coisa luciferiana? Como que você enxerga sobre isso? Cara, o que é o perfeccionismo? Vou te explicar aqui como que eu enxergo isso. Perfeccionismo, cara, é o ladrão da sua alma. Rouba seus sonhos. Tira da sua vida aquilo que você tinha programado e desejado. Porque você fica esperando o dia que vai estar tudo pronto, perfeito, para você começar. Esse dia não vai chegar. Esse podcast, ele poderia ter começado 10 meses atrás. Maravilha, mas ele não começou. Então nós vamos começar hoje. Nós vamos começar agora. Eu não vou ficar também remoendo porque algo deveria ter acontecido e não aconteceu. Porque de novo você está procurando ser perfeito. E a gente não é perfeito. E a gente tem que entender que esse perfeccionismo realmente ele vai levar você para um negócio chamado procrastinação. Uma coisa está correlacionada à outra. Você não começa porque você quer que esteja perfeito. Então assim, eu trabalho com treinamento. E eu vendi muito treinamento sem ter o treinamento. A pandemia foi um exemplo disso. A gente não tinha uma plataforma de cursos EAD, e aí alguém vira para mim e fala assim, eu preciso desses treinamentos aqui, mas eu preciso que seja EAD. Você tem? Tem. Mas eu não tinha. Cara, eu vou ter que construir isso. Eu falei, eu preciso de 15 dias, eu vou te entregar isso. E em 15 dias a gente foi lá, gravou, descobriu plataforma, criou o curso, fez tudo. Eu te pergunto, de verdade, sendo muito transparente, você acha que em 15 dias tem como você construir um treinamento perfeito? Não tem. Só que tem um problema, nem em 15, nem em 20, nem em 25 e nem em um ano. Porque quando você concluir na área que eu atuo, falar, agora ficou perfeito, a norma já foi revisada, você já vai ter que fazer de novo. Então assim, grava o treinamento, cria o treinamento e se a legislação for revisada, a gente grava uma aula bônus, coloca aqui dentro, a gente faz ajuste. Então, quando a gente vence o perfeccionismo, a gente verdadeiramente começa no agora e não fica esperando o tempo futuro que nem existe. É hoje o dia. E faço ainda assim um outro ponto que é para não fazer confusão. Recentemente, pessoas que trabalham comigo viram para mim e falaram assim, você está muito perfeccionista. Doeu na minha alma. Eu falei, não tô não. Não aceito. Perfeccionismo não, você pode chamar de outra coisa. Mas assim, existe uma diferença entre fazer um trabalho bem feito e fazer um trabalho onde você está buscando o perfeccionismo. Quando você já começou e dentro de algo que você começou, você faz ajustes, perfeito, cara. Não tem perfeccionismo nisso. Tem uma melhoria contínua que a gente sabe que precisa existir. Mas eu comecei. Agora o problema é quando eu não começo por isso. Eu tenho lá, eu vou pegar o exemplo que a gente colocou aqui. Gravamos a aula, o treinamento tá lá, ficou top. Funcionou, mas a gente percebe que dá para melhorar. O que me impede de gravar uma nova aula depois? Só que eu já estou rodando, eu já estou remunerando, eu já estou criando, já gerei valor na vida do meu cliente, eu já estou atendendo ele. Cara, agora eu só preciso melhorar. Mas eu comecei. Então, o meu desafio aqui para você, o recado é: comece realmente com o que você tem. Não fique esperando o dia que vai estar tudo maravilhoso, porque esse dia não existe e ele não vai chegar. Você sabia que eu estava assistindo um documentário sobre a SpaceX, a empresa do Elon Musk, a empresa de foguete dele. Sim. E uma diferença da empresa dele, por que a empresa dele tem tanto sucesso? E ele conseguiu fazer mais barato que todo mundo. Tipo, é absurda a diferença, assim, coisa de, acho que parece que 30% mais barato do que o concorrente. Porque ele não é um cara perfeccionista. O segredo da SpaceX é que exatamente isso, ele vai fazendo, testando e ajustando e vai melhorando assim, né? E até chegar no projeto ideal. A Boeing, ela veio com uma proposta também de fazer foguetes e tal, só que
eles não conseguiram concorrer com a SpaceX. Por quê? A Boeing ela é mais perfeccionista. Ao invés de fazer e adaptar e melhorar no percurso, eles fazem todo o projeto, gastam bilhões no projeto todo, testa, faz tudo em laboratório. Antes de pegar e já começar a lançar, eles já gastaram, tipo, muito dinheiro a mais do que o Elon Musk. O Elon Musk não, ele já vai fazendo, lançando, já vai mandando satélite junto com o foguete que está em teste. Se explodir, explode o satélite junto. Mas nisso, o que ele fez? Ele criou uma rede de satélites em volta do globo terrestre, que é a outra empresa dele, a Starlink. Se você for observar, as pessoas disruptivas, elas pensam dessa maneira e agem dessa maneira, né? O perfeccionismo, ela coloca debaixo do pé dela, né? Porque se você é perfeccionista, cara, e esse é um problema meu, assim, que tipo, eu tô lutando diariamente. Eu não fazia nada, eu sempre fui um cara muito cheio de ideias, mas eu pouco colocava em prática por conta do perfeccionismo. Eu achava que eu tinha que ter a condição ideal para começar a agir. Sim. Entendeu? Quando a gente fica no campo das ideias, cara, a gente não executa, né, velho? As ideias são boas, a gente é criativo, né? Temos que ser criativo. O criador, o nome já diz, né? Ele é criativo. E se a gente é a imagem e semelhança dele, somos criativos. Mas dentro da nossa imaginação tem que ter execução. E a execução, ela precisa começar a acontecer. Então, assim, o que eu aprendi e tenho aprendido com o dia a dia e tenho falado muito para as pessoas. Você começa com o que você tem e você faz o plano para que você tenha metas de curto, médio e longo prazo. Para que você perceba que as coisas estão andando, para que você perceba que as coisas estão caminhando. Eu estava ministrando treinamento essa semana e eu perguntei pro pessoal, eu falei assim, uma pessoa que tem uma meta de emagrecer 50 quilos e em 6 meses ela emagreceu 6 quilos, é bom ou é ruim? Cara, a resposta de todo mundo, a gente que estava 15 pessoas na sala, a pessoa falou assim, é péssimo, é ruim. Eu falo, não, cara, péssimo é ela não ter começado algo, péssimo é ela não ter emagrecido nada, ou pior do que isso, ela ter continuado ganhando peso. A partir do momento que ela tem um objetivo de emagrecer 50 e ela emagreceu 6, ela avançou. Agora, se ela ficar olhando lá pro final, ela vai ficar frustrada, porque ela fala assim, poxa, eu ainda tenho que emagrecer 44, mas ela pode olhar com a mentalidade de, eu já emagreci 6. Se eu dei conta de fazer 6 em 6 meses, eu dou conta de fazer 12 em 12 meses. Logo assim, eu estou caminhando para onde eu desejo. E é isso que as pessoas vão entender. Agora, eu quero emagrecer 50, mas eu ganhei 3 quilos nesse mês. Cara, aí a gente tem um problema. Você tem que voltar lá e realinhar, porque não é possível. Então, o perfeccionismo é isso. Você estabelece um objetivo, uma meta, você fala, é por aqui que eu vou, e quando o negócio eventualmente não sai exatamente como você gostaria, você já desanima. E aí entra o que você falou. Cara, você tem que testar. Você tem que testar rápido. Você testou, não funcionou, você faz o ajuste, testa de novo, ficou melhor, mas não é isso. Ajusta de novo, vai. E o negócio vai começar a fluir. Tudo foi feito dessa forma. Os carros que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, é tudo fruto de melhora. O celular que a gente está usando aqui hoje, é tudo fruto de melhora. A lâmpada começou incandescente, agora a gente está no LED. Então por que a gente acha que as coisas da nossa vida vai ser diferente? Eu vou falar da área que eu atuo, né? Muita gente fala assim, eu quero trabalhar com treinamento, eu quero ser palestrante, eu falo, cara, mas por que você não faz? Porque eu tenho vergonha de falar em público, porque eu não tenho oratória, porque eu tenho vício de linguagem. Cara, deixa eu te falar um negócio, eu também tinha, só que eu fui lá e me expus. Eu consigo hoje falar, 40 horas sem um PowerPoint na área que eu atuo, mas eu demorei para construir isso. Eu fui criando mecanismos para que eu conseguisse fazer com o que eu tinha na época. E na época o que eu tinha? Cara, eu dependo de um PowerPoint, eu dependo de algo na minha mão aqui para eu olhar se eu esquecer. E gradativamente eu fui desbloqueando aquilo. A mesma coisa na oratória. Então você pega esse exemplo, que é o exemplo da minha área, e leva para qualquer área da vida. Eu quero começar a investir. Tá, mas eu não sei. Então por isso você não começa? Deixa eu te falar uma coisa, quer começar a investir, você pode começar com R$50. Você gasta R$50 no McDonald's, eventualmente. Mas você não pode pegar esses R$50 e começar. Começa com o que você tem, real. Tipo, mas é que relacionamento, eu quero melhorar o relacionamento com o meu cônjuge, quero melhorar o meu relacionamento com o meu sócio.
Ah, mas aquele é difícil. Mas esse é o cônjuge que você tem, esse é o sócio que você tem. E recomendo fortemente que você não faça a troca do seu cônjuge, né? Não entenda mal. Mas dentro desse relacionamento que você tem, dentro dessa vida que você tem, faz o seu melhor. Porque se você ficar esperando o outro melhorar, você não vai começar nunca. Então, entenda isso. Existe uma necessidade de começar. É um fato. A gente precisa dar um start em tudo na nossa vida. E se a gente não começar, não rola. Aí tem o procrastinador, né? Que ele começa, demora para começar, e quando ele começa, acontece alguma coisinha ali, aí ele para. E aí ele vive uma vida inteira no recomeço. Existe algo que a gente fala bastante, né? Ouve bastante, na verdade. Que assim, cara, você tem que... Caiu, levanta. Mas tem algo que a gente precisa aprender também. É chegada a hora da gente parar de cair. Não dá para ficar caindo uma vida inteira. Não dá para ficar caindo uma vida inteira nas mesmas coisas. Pô, chega. Começa as coisas e não consegue concluir. Só tem iniciativa, mas não tem acabativa. Aí a gente vai ficar nisso até quando? Não, é que eu tenho resiliência. Eu caio, mas eu levanto. Amigo, deixa eu te contar um segredo. Tá tudo certo. Mas você vai cair na mesma coisa uma vida. Aí você não vai construir nada. Então, a gente precisa, assim, na minha interpretação, né? E eu poderia falar, você precisa, mas então eu vou trocar por você pode. Você pode fazer uma vida diferente, sem ser perfeccionista, sem ser um procrastinador, trocando o drive, mudando a sua mentalidade, parando de começar e no meio do caminho trocar o plano, mudar de ideia. Ei, pega algo. E assim, toda vez que você começar algo, comece algo e fique nisso pelo menos 3 meses da sua vida. Pelo menos. Dedica tempo, dedica vida, sangue, suor e lágrima naquilo por pelo menos 3 meses da sua vida. No mínimo, você vai chegar no final desse período e vai falar assim, isso aqui não é pra mim. Mas você não vai passar uma vida sem saber. Você não vai passar uma vida assim, mas será? Eu acho que eu deveria trocar de trabalho, eu acho que eu deveria mexer com outra coisa. Então vai e faz. Pega 3 meses, faz um curso sobre isso, vai trabalhar com alguém que já faz isso, dedica tempo nisso e descobre. E aí fala assim, realmente isso aqui não é pra mim. Acabou. Isso aqui não faz sentido, eu vou pra outra coisa. Testou. Rápido, velho. Não desperdiçou uma vida. A vida tá passando, velho. Tem pessoas que acreditam em 2, 3 vidas. Eu particularmente não acredito. Mas respeito quem acredita, não tem nada a ver. Só que o fato é, a gente tá nessa vida. Ainda que você acredite em outra, a gente tá nessa. Tem como você prosperar nessa? Porque quando você prospera, você contribui na vida de outras pessoas. Você, recentemente, né, o QGR ensinou pra gente sobre o que é o propósito. E tem muitas definições de propósito, mas eu me lembro claramente do que você falou. O propósito é você fazer algo que contribui na vida de outras pessoas. E aí, assim, eu tenho falado essa frase há algum tempo. Eu não sei se eu ouvi de alguém, se eu peguei de alguém, se alguém me perdoa, mas se a sua vida não está a serviço de outras vidas, a sua vida não serve. É isso que eu vivo. Eu olho para minha vida e falo, se não estou servindo ninguém, o que eu estou fazendo? E é uma coisa até, se você for parar para analisar, a gente pode, olhando pela palavra, pelos princípios e tal, o propósito ele gera frutos para Deus, porque Deus ele se preocupa de fato com as pessoas. Foi pelas pessoas que Jesus morreu de fato. Exato. Né? Agora, olhando pela lógica até se você quiser simplesmente olhar na questão econômica ou do mercado, como que funciona? Mano, quem são os consumidores? Quem é que compra? Quem é que consome as coisas? São pessoas. Ah, não, mas eu vou fazer as coisas... Você tem que fazer pensando nas pessoas, senão... Porque isso gera um retorno para você. Ah, não, eu faço para mim. Mas se você faz só para você, então você não vai ganhar dinheiro, cara. Vai gerar valor na vida de quem? Se você não gerar valor na vida de ninguém, você vai ficar... Você não vai ter renda, você não vai ter retorno, você não vai crescer, você não vai prosperar. Então, até a própria prosperidade, ela se dá no momento em que você começa a gerar valor e colaborar na vida de outras pessoas. A minha empresa, ela só existe e ela só cresce porque eu estou gerando valor na vida de pessoas que têm outros negócios e essas pessoas me contratam e quanto mais gente me contrata, mais a minha empresa cresce. Exato. Então tudo está relacionado a pessoas, não tem como fugir disso. Não tem, cara, e as pessoas têm que lembrar que assim, todo CNPJ tem uma pessoa por trás. Então a pessoa assim, uma pessoa física ou pessoa jurídica, mas é tudo pessoa.
Pessoa. Se você fala assim, não, mas eu não quero empreender, eu não quero abrir uma empresa, mas aí vamos pegar então dentro do seu ambiente de trabalho aí. Aí você tá birrado com o seu líder, com o seu gestor, e aí você fala assim, cara, eu não vou fazer o que ele tá me pedindo ou vou fazer só o mínimo. Eu não vou entregar tudo que eu poderia. Você não gera valor na vida dele. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar debaixo desse cidadão aí a vida inteira. Começa a gerar valor na vida dele, até inclusive para ajudar ele a crescer. Porque se ele cresce, você cresce. E nesse crescimento, eventualmente, ele vai até embora. E sai da sua vida. E você assume essa posição. Mas tudo está baseado em gerar valor. Por que a Amazon é tão grande? Por que a SpaceX é tão grande? Porque geraram valores na vida das pessoas. Você entra no Mercado Livre, na Amazon, você compra um produto, o produto chega na sua casa amanhã. O que essas empresas estão fazendo? Elas estão gerando valor na vida das pessoas. Aí tem gente que critica o empreendedor, o empresário. Não vou nem entrar nessa esfera política para não dar confusão aqui, mas, como assim? As empresas que realmente precisam continuar existindo e cada vez mais empresas e cada vez mais pessoas com uma mentalidade de prosperidade e crescimento. Não dá para viver na mentalidade. Aliás, dá para viver, né? É que eu não quero, eu não aceito. E mais que isso, não quero perto de mim essas pessoas. Que tem uma mentalidade que o que eu tenho tá bom. Cara, quando alguém vira para mim e fala assim, o que eu tenho tá bom, a gente tem dois problemas. Ou essa pessoa é muito egoísta, porque então o que ela tem tá bom para ela e aí é isso. Ou ela tem um problema de merecimento, é uma crença. Eu não mereço mais do que isso. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não mereça, mas sua família merece. Então, quando você não quiser fazer por você, faça pelos seus familiares, faça pelos seus, faça pela sociedade. Continua crescendo, se desenvolvendo, por favor, para que você possa contribuir na vida das pessoas. É só isso. É isso. E se trata disso. Senhores. Doideira, né? Não, conversar com esse cara aqui, ele solta cada código aqui. Cara, e do jeito que você fala, cara, nossa, eu falo isso pessoalmente para você sempre, né? Você tem o poder da palavra, você fala com uma chama assim que toca de fato, entendeu? E é isso, cara. É isso. E, tipo, eu faço questão de andar com você, né? Faço questão porque a gente está alinhado em princípios, em valores. E esse também é um outro código aí das pessoas que são de alta frequência, né? Que é o quê? Você andar com pessoas que estão alinhadas, indo para a mesma direção, né? Pessoas que colaboram com o seu crescimento, né? Pessoas que são mentores, né? Mentores na nossa vida. Porque se você tem amigos que só bate a mão nas suas costas e sempre concorda com tudo e não te dá um puxão de orelha, não tem coragem de chegar e falar, cara, o que é isso que você está fazendo, mano? Tipo, te dá uns esporros de vez em quando, né? Então, a gente tem que estar conectado com pessoas que falam real e que nos instrui com sabedoria, solta códigos preciosos, né? Cara, isso é um ponto que, assim, até pro pessoal que tá acompanhando a gente até aqui, né? Eu recomendo fortemente que você anota, assim, humildemente, porque a gente tá falando de coisas aqui que já deram certo. A gente não tá falando daquilo que, assim, será que? Não. Já deu certo. São coisas que deram certo, são coisas que funcionaram nas nossas vidas e na vida de pessoas que ensinaram a gente. Então, uma das coisas que a gente vou falar agora, o Thiago começou falando sobre isso, é ambiência. Mas eu queria que você anotasse as coisas que a gente falou aqui com palavras-chave. Então, assim, comece com o que você tem, significa ser intencional. Ser intencional significa abrir mão de ser um perfeccionista, significa abrir mão de ser um procrastinador, e aí significa ser um cara que escolhe com quem anda. É um cara que valoriza a ambiência. Poxa, não tem como você querer continuar crescendo andando com seus colegas lá da escola que você fez há 15 anos, a não ser que eles continuaram crescendo. Se você quer ser próspero, você tem que andar com gente próspera. Aí as pessoas falam, mas isso é interesse. Então eu sou interesseiro. E tá tranquilo. Porque o interesseiro aqui, entenda isso, por favor. É você ter interesse na sua vida. É ter interesse nos seus sonhos, nos seus planos. É sobre isso. Eu não consigo, há alguns anos, né, sentar com alguém e ficar jogando conversa fora. Eu não quero nem ouvir mais isso daí. Como assim jogando conversa fora? Não tô afim. Não tô afim de consumir um conteúdo no YouTube, na internet, Netflix, qualquer um desses streamers da vida,
que não tenha algo para acrescentar, para oferecer, para que eu continue crescendo, evoluindo e prosperando. Não tô afim. Ô louco, você está sendo muito radical. Cara, é uma decisão minha, não quero. Não, quando eu tento fazer isso hoje, porque eventualmente vou num evento, numa festa e me deparo com pessoas que já estavam ali, eu começo a conversar com a pessoa, eu falo, mas cara, essa conversa aqui não leva para lugar nenhum. Ou porque o cara é um vitimista, ou porque o cara não reclama, só reclama, ou porque o cara, como você comentou aí, é um agradador profissional, tudo que você fala pro cara, o cara concorda. O cara não tem... O que é isso? É impossível alguém concordar com tudo que você fala. Eu quero andar com gente que me confronta. Eu quero andar com gente que fala assim, cara, deixa eu falar um negócio pra você, não é por aí, hein? Não é por aí. Então tá bom, velho. Se tem intimidade e unidade comigo, eu tô aberto a ouvir. E aqui já dou outro código que é poderoso e que posso falar até por você, né? Nos ajudou na nossa caminhada. Se você ficar ouvindo todo mundo, você vai ficar perdido, cara. E às vezes você para ouvir pessoas que não deram nem metade do resultado que você já deu. Quem dirá o que você quer dar? Como que eu vou ouvir um cara desse aí? Ouvir um cara que não construiu nada? Não tem sentido. Eu não vou parar para ouvir, né? E aí, assim, é aquela frase, né? O que é esse conselho que você não pediu? É a opinião barata. Mercadoria barata que o cidadão não compra. O que significa isso? Que é alguém que não tem um compromisso lá na frente com o seu resultado. Dá opinião, porque muitas vezes, e aí assim, isso é muito triste, mas é real, dá opinião muitas vezes porque não quer ver você prosperando, porque não quer ver você evoluindo, porque as pessoas, elas querem ver você bem, até o nível que você não passe elas. Se você começar a crescer, se desenvolver a um nível que você passa, aí ele vai arrumar um jeito aqui de te frear. Vai virar para você e falar assim, cara, você está trabalhando demais, ou você está não sei o quê. Ei, tem como você cuidar só da sua vida? Que eu tô cuidando só da minha. É só isso que eu tô fazendo? Fique em paz, velho. Porque eu tô alinhado com aquilo que a gente conversou lá atrás. Eu vou ter fases da minha vida onde eu vou derramar bastante suor, para que lá na frente eu possa ter bastante tempo de desfrute. Eu tô com 37 anos e eu tenho colhido frutos hoje. Sabe, frutos do tipo poder fazer a viagem que eu tenho vontade, frequentar os lugares que eu quero, ter o veículo que eu desejo. E eu não estou falando aqui, nossa, então você é um cara multimilionário e tal. Não, velho, não é sobre isso não. Mas eu vivo real aquilo que eu sonhei. Só que agora eu tenho novos sonhos. Então eu nunca vou poder parar de ter fases na minha vida onde eu vou derramar suor em demasia, mais do que as outras pessoas. Porque se eu quero ser acima da média, e eu sou bastante intencional nisso, quero sim ser acima da média, faço questão de não ser o medíocre, eu tenho que fazer mais do que a média das pessoas fazem. Então eu falo para você que está nos assistindo aqui, cara, assim, com muito respeito pela sua vida, não seja um medíocre, não se ofenda comigo, eu estou te falando só de ser mediano, saia da média, e para sair da média, você vai ter que fazer mais do que a média das pessoas fazem. Isso às vezes parece ser duro, né? Para as pessoas. Tem gente que ouve isso aí e desce assim, tipo, difícil a pessoa engolir, né? Ouvir. Mas essa é a realidade, né? Se você quer realmente mudar de vida, se você quer ter uma vida baseada em propósito, você tem que fazer o que tem que ser feito. Tem uma frase que eu ouvi, eu acho que não sei se foi do Marçal, do Brunet, que ele diz assim: se você quer ter uma vida em que você só faz as coisas que você quer, se você só faz o que você quer, você vai ter uma vida que você não quer. Nossa, anota isso aí, por favor, velho. Se você só... Ele ainda falou com uma palavra mais, né? Se você só faz o que você quer, você vai ter uma vida de merda. É o que ele fala lá. É isso, cara. Entendeu? Agora, se você quer ter uma vida... Sabe aquela vida que você quer ter? Que você às vezes olha assim e fala: meu Deus, se eu tivesse essa vida... se eu ganhar na loteria, eu vou ter essa vida. Né? Eu quero ter uma vida com mais tempo pra minha família e tal, não sei o quê. Você tem que fazer o que você não quer. Tem que fazer, velho. Sabe por quê? Você já tá grandinho. Tá grandinho. Essa criança que fica com birra, né? Eu não quero fazer isso, não sei o quê. Você já tá grandinho. Velho. Mãe, eu não quero ir pra escola hoje. Irmão, deixa eu te contar um segredo. Cara, eu poderia dizer que você não tem escolha, mas você tem. Porque se eu falar que você não tem, eu tô indo contra os princípios. Você tem escolha. Só que, cara, você tem que fazer a escolha alinhado com o que você realmente
quer. Eu sempre conto a mesma história. Quem já me conhece, vou ser repetitivo. Mas o cara saiu de um concerto, chegou pro pianista e falou: eu daria uma vida para tocar piano como você. E o pianista virou para ele e falou assim: eu dei a vida. Acho que foi o Cortella, escutei o Cortella contando essa história. Eu gravei aqui porque mexeu comigo, porque é sobre isso. Pô, eu vi o Thiago tocando violão lá no QGR, eu falo, pô, o cara toca pra caramba. Eu queria tocar violão igual você. Mas você dedicou o tempo que eu dediquei para aprender? Você começou com isso aqui desde criança? Você se colocou à disposição quando precisaram para você tocar? Não coloquei. Então você não quer não, pô. Você não quer. Você fala que quer, mas na real você não quer, porque talvez você tenha outras prioridades. E aí é um outro ponto. Qual que é a sua prioridade? E tem uma coisa assim que, tipo, isso eu já me peguei, né? Inclusive, de vez em quando minha esposa fala isso pra mim, né? Eu falo, eu queria fazer tal coisa. Ela olha pra mim e fala assim: se você quisesse, você estaria fazendo. Quem quer, faz. Porque se você pode parar pra observar. Para observar. Quando você quer, você faz. Se você quer realmente, você faz. Então, você acha que você quer, você fica se enganando. Na verdade, você não quer. Ou você está sendo governado pelas suas vontades. Pelas suas vontades do seu corpo, da sua carne, né? Porque isso dá um outro podcast falar sobre a corpo, alma e espírito, né? Quem de fato que te governa? É sua carne, seu corpo está te governando, é sua preguiça, né? Então dá outro podcast isso daqui. Cara, assim, podemos falar sobre isso, faz muito sentido, mas uma coisa que eu já testei e creio que se você for muito transparente e honesto com você vai concordar comigo. Tudo que te dá um prazer imediato, ele não está te levando para o lugar que você realmente gostaria de estar daqui a algum tempo. Presta muita atenção nisso. Se o prazer é imediato, ele está desviando você da rota. Então, vou voltar lá ao exemplo da faculdade. Cara, eu quero me formar, eu não quero pegar DP, eu não quero ter que fazer exame, nada disso. Só que quando chega o dia da aula, seus amigos vão pro bar. E aí você tem a opção de entrar na aula, estudar, se dedicar e ir pro bar. Cara, qual que é o desejo que você tem ali momentâneo? Vou no bar ali, desfrutar ali, curtir, divertir. Beleza, cara. Só que nessa escolha que você fez, você deu ou um passo para trás, ou você não deu pelo menos um passo para frente. Ali você parou. Ali você deixou de investir o seu tempo em algo que vai contribuir para acelerar o teu processo ali nos seus estudos. Mas é uma decisão que você tomou. Aí você fica se sabotando com desculpas do tipo, mas depois chega em casa eu pego a matéria com alguém, depois eu estudo isso. Cara, para, velho. O Thiago já falou que você está grandinho. Até quando? Sabe, essa é a diferença de quem é intencional e quem não é intencional. Essa é a diferença de quem realmente entendeu a mensagem, quem tem maturidade, de quem vive algo chamado sabedoria, sabe fazer escolhas e sabe tomar decisão. É sobre isso. Cara, é isso, é muito código pesado, muita coisa que a gente aprende, né, e aprendeu aí nos últimos anos. Eu tô nessa jornada aí de desenvolvimento pessoal há pelo menos 4 anos aí que eu realmente tenho vivido isso. E, cara, ajudou demais, sabe? Então, muito alinhado com esses temas, tem um negócio chamado autoconhecimento, que é o que a gente tá falando aqui. Para você ser intencional, para você tomar decisões assertivas, você precisa saber sobre autoconhecimento. Você precisa se conhecer verdadeiramente. E é um assunto que também a gente pode abordar numa outra oportunidade, porque é longo, né? Mas quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de 5 pilares. E o primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, para você fluir nessa vida no empreendedorismo, empreendendo na vida, e eu repito, pode ser dentro do seu trabalho, mesmo como um CLT, como funcionário, você precisa conhecer os seus dons, os seus talentos, conhecer seus pontos fortes, conhecer aonde você realmente não tem um talento natural e fazer escolha se você quer talvez se desenvolver nisso. Então você precisa conhecer você e não ficar viciado nas frases prontas, não ficar vivendo aquilo que simplesmente o cara da internet está falando, mas você viver aquilo que você quer viver, aquilo que você realmente sabe que vai te dar prazer para continuar, que vai te mover, que vai te motivar. E aí a gente entra até numa outra esfera que é a automotivação. As pessoas elas acordam motivadas e aí no outro dia, se ela não estiver motivada, ela não faz o que tem que ser feito. Então essa motivação tradicional, ela não funciona. A gente precisa viver uma motivação intrínseca, que ela vem de dentro para fora, onde você tem a sua vida sendo
construída através de uma decisão que você tomou lá atrás e que você não depende de uma motivação. Porque vai ter os dias que você acorda desmotivado. Vai ter os dias que você acorda sem força de vontade. E aí você vai ter que fazer desmotivado e sem força de vontade, porque você cresceu, é um adulto e você não abre mão de caminhar para aquele lugar que você desejou. E isso aí que você está falando sobre essa questão da motivação, eu entendo que isso é possível a partir do momento que a gente é ativado. Você pode observar, tem a maioria das empresas, né, eles contratam profissionais para ir lá fazer uma palestra motivacional. Só que a motivação, palestras motivacionais, por exemplo, ela dura aí coisa de 2 horas. O cara passou 2 horas, o cara começa a desmotivar, vai baixando a energia, né? Porque ele encontra um ali no corredor da empresa, aí o cara já fala mal da empresa, já começou a baixar a motivação da pessoa. E a ativação tem a ver com a identidade, né? É a pessoa saber quem ela é de fato. E hoje o que acontece é o quê? As pessoas, elas se baseiam, elas colocam a identidade dela no que ela faz, na profissão dela. Então, a pessoa é médico, a pessoa é mecânico, a profissão dela, ela entende que ela é aquilo, mas na verdade não, isso daí é uma função, você faz isso. Agora, quando você sabe quem você é de fato, é aí que você consegue ter essa motivação intrínseca que você falou. Exato. A gente chega aqui e você apresenta, eu sou empreendedor, eu sou investidor, eu sou, mas o fato é que assim, é só uma forma de se expressar, né? Porque na real a gente não é isso. Na real a gente é muito mais que isso. E no campo espiritual, a gente é de fato a imagem e semelhança daquele que nos criou. E a gente precisa lembrar disso. Mas isso é uma parte do autoconhecimento. Agora tem a parte de você se conhecer realmente no seu cognitivo, nas suas habilidades, no seu skill, né? Aonde você é forte. Qual que é o seu perfil comportamental? Por que você eventualmente tem dificuldades em concluir coisas? Então, isso tem a ver com o perfil. Eu, quando comecei a estudar perfil comportamental, eu falei, caramba, eu estou me entendendo muito mais agora. Então, eu já sei que o meu perfil, ele, por natureza, tem dificuldade com certas questões. Então, eu vou trabalhar forte nisso de quê? De forma intencional. Eu já sei, cara, que eu tenho um gap aqui. Então, aqui, eu vou ter que me esforçar mais que a grande maioria. E isso que vai fazer com que eu consiga avançar naquilo. Dentro desse mesmo estudo do perfil, eu também sei aonde eu tenho vantagens naturais. E aí quando você coloca energia naquilo que você, por natureza, já tem facilidade, de novo você se sai acima da média. A gente aprendeu errado na escola. Você tem que se esforçar naquilo que você não é bom. Pô, para com isso, você tem que se esforçar onde você já é bom. Para que você, aí sim, seja muito superior à média das outras pessoas. Ô Neymar, você está falando que você quer ser melhor que as outras pessoas? Não, eu estou falando que eu quero ser melhor do que eu sou hoje, amanhã. É sobre isso. Eu não quero passar ninguém, mas eu quero passar os meus próprios resultados. Então, se hoje eu cheguei até aqui, eu quero avançar nisso. Pô. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que querer. Fazer uma comparação comigo mesmo ao longo da minha vida. Se a pessoa, um cara chegar para você hoje, Thiago, e falar assim, passou 5 anos, o cara vira assim, 5 anos que eu não te vejo, te encontro, fala, Thiagão, você não mudou nada, velho. Você é o mesmo cara de 5 anos atrás, o que você vai falar para um cara desse? Como que você se sente? 5 anos e você não mudou nada. 5 anos e você não avançou nada. Se o cara estiver falando da minha aparência, primeiro que eu falo que ele tá mentindo. Fala, irmão, o cabelo caiu, ruga, cabelo tá... Não tem como, né? Acho que você tá querendo me agradar. E eu não tô procurando gente pra me agradar, preciso te falar isso. Agora, principalmente no meu comportamento, nas minhas habilidades, eu não tenho como eu ter passado 5 anos sem avançar, pô. Tô estacionado. Eu estava refletindo sobre isso esses dias e de forma bem objetiva. Cara, é uma interpretação minha, uma opinião minha e algo que eu falo muito, não falei aqui, mas vou falar agora. Tipo, a minha opinião, ela é minha opinião, eu não quero te convencer de nada, ela serve para mim, só que não tem como você discutir contra resultados, né? Bem ou mal, eu dei resultado, tenho dado resultado, assim como o Thiago, assim como você conhece a árvore pelo fruto, né? Pelo fruto. As coisas funcionaram, né? Você pode falar de empreendedorismo? Eu posso. Eu empreendi. Você pode falar de investimento? Eu posso. Né? Eu tenho como falar disso porque funcionou na minha vida. Então, assim, eu posso te ajudar a encurtar o seu caminho.
Mas algo, então, só para entender a questão da opinião. E ainda assim, isso não faz com que você tenha que acreditar em mim, fique em paz. Mas eu acredito que a gente tem uma obrigação, e a palavra é forte, de passar os nossos pais. Como é isso? Se meu pai chegou até aqui, eu preciso chegar até aqui. Por quê? Porque ele me deu condições de começar daqui. Isso é honra também. Honra. Isso é honra. Princípios. Princípio da honra. Pô, porque eu comecei a olhar isso. Eu falei, como que é a história da minha família? Como que eram meus bisavós, imigrantes no Brasil, pô, chegando aqui de navio, negócio muito louco, tal. E eles avançaram. Aí o meu avô avançou mais do que o pai dele, no caso meu bisavô, né? E aí eu vejo a vida do meu avô, que eu já tive mais acesso, e vejo que o meu pai subiu mais alguns degraus ali. E aí eu tenho a obrigação de subir mais alguns outros. Mas eu vejo hoje, Thiago, muitos filhos que têm, tá, da minha geração, que o cara não conseguiu avançar nesse sentido. Eu não quero aqui criar para você um peso, uma culpa, um sentimento. Por favor, não é isso. Mas, cara, o seu pai te deu condições de começar com um piso que ele não teve muitas vezes. Que o piso que ele teve foi do seu avô. Então a gente tem a obrigação a avançar. E aí, cara, assim, repito, na minha opinião, em todas as áreas da vida. No comportamento, né, na empatia, na maneira de tratar as outras pessoas, nas finanças. E se isso não está acontecendo, eu acho que cabe a reflexão para todo mundo, né? Se isso não está acontecendo é porque, de fato, você não está baseando a sua vida em princípios e você está baseando a sua vida no idealismo. O idealismo. Existem muitas filosofias idealistas aí que tá se apoderando da mentalidade da garotada, né? Principalmente dessa geração, da minha geração para cá, né? Então, princípios. Começa a pesquisar sobre princípios. Baseia a sua vida em princípios. Quando você baseia a sua vida em princípios, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque é uma coisa que foi feita pelo próprio Criador. É o jogo, é a regra do jogo. Se você entender como funciona as coisas, não tem como dar errado. Cara, a gente pode até falar disso, sabe, em outros momentos, mas no QGR a gente fala muito sobre isso, né? O QGR, pra quem não conhece, é um encontro que a gente faz semanal. E você está convidado, inclusive, a participar disso. E, cara, o princípio, ele funciona. É um exemplo que a gente pode dar aqui, é o princípio da honra. Se você honrar as pessoas, seus pais, os seus líderes, em algum momento, isso volta para você. Aí você vai falar, mas então você está falando da lei da atração? Tô, porque lei da atração é Bíblia. Tá aqui dentro. Então eu tô. Lei da atração, ó, tudo que a gente aprende em PNL, tudo que a gente aprende em neurociência, tá aqui, ó. Aqui só mudou o nome, entendeu? Só mudou o nome. Lei da atração é fé. É fé. Basicamente fé, entendeu? E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Por isso que eu volto nessa tecla que eu comentei lá atrás, talvez tenha passado despercebido. Mas como que eu crio as minhas convicções? Checando aqui, num negócio que chama manual de vida. Talvez a palavra Bíblia te incomoda, vamos trocar para manual de vida, tá tudo bem. Aqui tem um manual, esse aqui é o seu manual, e aqui está escrito como que você tem que fazer uso disso. Assim como você tem um manual para outros aparelhos, e quando você decide fazer uso desse aparelho sem o manual, você corre o risco de danificar esse equipamento. Esse equipamento, só para você saber, é você. Então, se você quiser ter uma vida onde você não usa o que o Criador te entregou como manual e faz tudo do seu jeito, da sua forma, eu tenho que te contar algo aqui. Você está fadado ao fracasso, mas é uma decisão sua. Você pode até não acreditar e testar isso, e você vai descobrir que é sobre isso. Deixa de honrar as pessoas que devem ser honradas, e lá na frente, essas pessoas que poderiam contribuir de forma muito natural na sua vida, ela fala, não, esse cara aí não, pô. Esse cara aí não. Seu líder, seu chefe da sua empresa, eu não gosto dele. Eu não estou pedindo para você gostar dele, estou pedindo para você honrar ele. O que é honra? É devolver para alguém aquilo que ela já tem por direito. Diferente disso é o respeito. Eu não estou falando para você só respeitar, eu estou falando para você fazer mais do que isso, para você honrar ele, para você honrar a vida dessa pessoa, para você honrar a vida do seu cônjuge, para você honrar os seus pais, para que você lá na frente possa colher frutos disso. É isso que está escrito aqui, velho.
eu não estou dando a minha opinião. Eu estou traduzindo para você numa linguagem que você consegue entender aquilo que o Criador deixou para você como orientação de vida, e que eu pratiquei isso na minha vida, tenho praticado, e quando eu falo isso não penso que eu sou o cara perfeito, porque obviamente que eu não sou. Eu dei muita cabeçada, dou muita cabeçada, cometo muitos equívocos, mas eu sempre volto para a fonte, que são esses princípios que eu nunca vou abrir mão. Não vou abrir mão. Por quê? Porque a decisão está tomada e eu não vou voltar atrás de algo que eu já decidi há muito tempo, que eu já testei, e eu tenho visto muitas pessoas, assim como o Thiago, a viver uma vida alinhada com isso e continuar crescendo e prosperando. É isso. E a vida, ela é um vapor, né? Passa assim, ó. Muito rápido, né? E a questão é, onde você está aplicando esse seu vapor que Deus te deu, que o Senhor te deu, né? Exato. A vida é um vapor. E dito isso, né? A gente já está caminhando aqui pro final, que eu acho que já passou mais de 1 hora de... É um vapor. É um vapor. Passa voando. Gostaria de pedir para você deixar, né, as considerações finais aí para os nossos telespectadores, pessoas que acompanham aqui o nosso podcast. Cara, assim, minhas considerações finais para você pegue isso que você ouviu aqui hoje, não porque foi o Neylon ou porque foi o Thiago que falou, mas porque são coisas que comprovadamente levaram as pessoas para um próximo nível. Entenda sucesso e prosperidade como você ter uma vida onde você tem prazer nela. Não é sobre o quanto você tem nas suas finanças, não é sobre quantos amigos você tem, não é sobre você ter o emprego que você acha maravilhoso, mas é você, de forma intencional, saber usar isso que você tem no agora, porque isso é o que realmente existe. O restante, cara, ou é futuro ou é passado. Você tem e pode construir isso, mas coloca sua energia no hoje, desfruta do que você tem hoje, seja um desfrutante, porque isso também é princípio. Curta a sua vida, se divirta com as pessoas que estão ao seu redor hoje de forma intencional, escolha a dedo com quem você quer andar, trace objetivos para o seu ano agora de forma intencional, trace um objetivo ali de trimestral, onde eu vou chegar nesses primeiros 3 meses e como eu vou chegar. Não começa com essa coisa do tipo, eu vou dar um exemplo aqui que é o que veio na minha cabeça agora dos 50 quilos de novo. Eu quero emagrecer 50 quilos, mas você vai fazer isso como? Porque senão você fica só no campo do desejo. O campo do desejo nunca levou ninguém para lugar nenhum. Agora o campo da ação, do planejamento, das metas de curto prazo. Eu quero 50 quilos, só que eu vou começar da seguinte forma. Eu vou começar uma atividade física hoje. Eu vou caminhar 50 quilômetros por semana, são 7 dias para você caminhar 50 quilômetros, você consegue dividir isso, faz um pouquinho todo dia, mas não fica parado. Não fica parado. Sai desse lugar que você está aí, porque se estiver confortável, esse lugar vai te manter aí pro resto da sua vida. E lá na frente, é muito provável que você vai se arrepender. Então, é isso. Tenha uma vida intencional, comece com o que você tem. E se quiser continuar caminhando comigo, com a gente, segue a gente lá no Instagram. O do Instagram da nossa empresa é ehs.consultoria. Tem o Instagram pessoal, Neylon Araújo, tudo junto, se eu não me engano. Mas Neylon você não vai achar muito, então é fácil me encontrar lá. E tamo junto, você é convidado para andar com a gente, você é convidado para estar com a gente nesses encontros semanais, né? A gente tem feito toda segunda-feira de forma online e isso é aberto para quem quiser participar. Então, se de repente você fala assim, eu não tô tendo com quem andar, eu tô te fazendo um convite, anda com a gente e a frequência é alta. A frequência é alta porque é a frequência que vem do alto, é sobre isso. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter assistido a gente até aqui, deixa seu like aí, segue a gente aí no YouTube, aciona o sininho aí para você acompanhar aí o podcast e eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo aqui de valor para sua vida. E aí, pessoal, curtiu? Bom. Frequência alta, deu para sentir a pressão, né? Então é disso que se trata e vamos com a gente, compartilha, curte aí, como o Neylon falou e, irmão, tamo junto. Tamo junto. Só até depois do fim. Só até depois do fim. Não mais do que isso. Obrigado aí de novo, obrigado pelo convite. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal.